Testemunho da mulher que viu seus parentes no inferno. Em seu testemunho, a serva de Deus, irmã Shaw Thomas, relata o que lhe foi mostrado acerca de como é o lago de fogo eterno, e o grande sofrimento das pessoas que morreram em pecado, e que futuramente serão lançadas naquele terrível lugar. Assim a irmã nos conta o seu testemunho. O Senhor acordou-me às 3 da manhã. A sua visita foi de 3 horas. Eu perguntava-me, onde estaria ele a levar-me? Reparei que a colina com muitos arbustos e árvores estava à nossa direita. No sopé da colina, perto da areia de uma praia, havia muitas pedras, pequenas e grandes. Sentamo-nos numa das pedras grandes, e reparei que a água límpida de repente se tornou em sangue. Sempre me perturbava ver esta recordação do sacrifício de Jesus, por isso comecei a olhar para cima, virando as costas ao mar. Foi então que reparei que as montanhas próximas estavam com chamas de um vermelho vivo. Fiquei muito surpreendida com esta cena. A claridade das chamas foi substituída por uma neblina escura que cobria toda a cena. As pessoas fugiam de um lugar desconhecido e dirigiam-se à praia. Reparei que algumas estavam nuas, como se tivessem deixado as suas camas, tão apressadamente que não tiveram tempo para se vestirem. O pânico estava estampado nos seus rostos, e corriam o mais depressa que podiam. Algumas tropeçavam, e a multidão passava por cima delas. Pareciam estar a fugir de um monstro horrível. Em pouco tempo, a praia à nossa volta ficou cheia destas pessoas assustadas. O fogo de que fugiam enchia a área em forma de um círculo. O mais surpreendente foi que começaram a surgir chamas do oceano ensanguentado. Foi como se o mundo estivesse a acabar mesmo à minha frente. Chamas saíam do oceano como de vulcões em miniatura, e começavam a avançar em direção à margem. Era cada vez mais assustador, e comecei a soluçar, quando ouvi os gritos da multidão, à minha volta. A cena que se desenrolava diante dos meus olhos era horrível e monstruosa. Eu sabia que o Senhor tinha um propósito ao mostrar-me estas coisas. De repente a cena voltou ao normal. Por que me estás a mostrar estas coisas, Senhor? Perguntei. Todas as coisas que vês vão acontecer muito em breve. Muitas pessoas não acreditam na minha palavra, por isso escolhi-te, para ajudá-las a ver a verdade. Aquilo que te mostro, quero que contes ao mundo. Havia ira na voz do Senhor. Levantamo-nos da pedra onde estivemos sentados e andamos pela areia. Jesus falou de novo. Jesus pegou na minha mão e levou-me para um jardim de flores muito bonito. Em contraste com o horror que eu tinha visto na praia, a paz deste imenso jardim encheu-me de amor. Comecei a cantar de alegria, e um sorriso veio automaticamente ao meu rosto. O Senhor colheu uma flor, parecida com uma rosa, e deu-me. Eu segurei-a, durante toda aquela visita ao reino do céu. O jardim era tão vasto, que eu não conseguia ver o fim. Era um verdadeiro paraíso de beleza, amor, gozo e paz. O aroma era o mais doce que eu alguma vez cheirei. Isto era o céu, e era mais do que eu alguma vez poderia imaginar. Caminhamos para fora do jardim, percorrendo uma estrada sinuosa que subia uma montanha, de onde se avistava um vale verde e luxuriante. Eu via animais de todos os tipos a galopar e a brincar por entre as árvores. Reparei que estes animais, normalmente considerados selvagens, brincavam uns com os outros. Ao virar-me noutra direção, reparei num lindo rio. Ao longo do rio, estava uma parede de pedra, e no lado esquerdo do rio, erguiam-se moradias magníficas. Algumas daquelas casas pareciam castelos, onde só os mais ricos poderiam viver. O Senhor disse: Estas são casas para os meus filhos especiais. Fiquei muito curiosa com este lugar, mas o Senhor não me levou mais perto. Só me mostrou este lugar a partir do topo da montanha, e de uma grande distância. Ao contemplar aquele lugar, compreendi o que a sua palavra dizia: na casa de meu pai há muitas moradas. Evangelho de João capítulo 14. Houve um período em que me interroguei se isto não seria apenas linguagem figurativa e simbólica das coisas celestiais. Agora sei que aquelas mansões e castelos são reais, e que o Senhor já as preparou para nós. Ainda mais importante, Ele quer que nós estejamos com Ele para sempre. O Senhor levou-me a uma área diferente fora dos portões do céu. Continuamos a subir a montanha, e ao subirmos cada vez mais alto, a estrada tornava-se cada vez mais rústica. Subimos pela estrada estreita durante algum tempo, e fomos dar a um túnel escuro. Quando saímos do túnel, reparei que tínhamos subido ainda mais.
Parecia-me estranho que o céu tivesse um túnel tão escuro e uma estrada tão sinuosa. Quando chegamos ao cume, e olhei para baixo, pude ver fumaça escura a subir do profundo poço. Era como a cratera de um vulcão, e lá dentro pude ver chamas, que envolviam uma multidão de pessoas que gritavam e choravam num tipo de agonia, que só os que sofrem queimaduras graves experimentam. As pessoas estavam nuas, sem cabelo, e perto umas das outras, movendo-se como minhocas, e as chamas chamuscavam os seus corpos. Não havia escape. Para aqueles que tinham sido apanhados no poço, os seus muros eram demasiado altos e profundos para trepar, e pedaços de carvão incandescente enchiam a parte lateral dos muros. Embora o Senhor não me dissesse, eu sabia que estava à beira do inferno. Era ainda mais horrível do que a descrição bíblica. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20. Versículo 13 ao 25. Ao longo dos evangelhos e no livro de Apocalipse, Jesus teve o cuidado de nos contar sobre os perigos do inferno eterno. As chamas saltavam inesperadamente de todas as direções. As pessoas afastavam-se, mas ao pensarem que estavam salvas, outra chama irrompia. Não havia descanso para estas desafortunadas vítimas do pecado. Estavam condenadas a passar toda a eternidade a serem atormentadas e queimadas enquanto tentam escapar das chamas do inferno. Quem são estas pessoas? Perguntei. Minha filha, estas pessoas não me conheciam. Ele fez esta última afirmação com a voz cheia de sofrimento. Compreendi que o Senhor não estava satisfeito com a visão que tínhamos perante nós. Incomodava-o profundamente. Eu sabia que ele não tinha controle sobre os destinos das pessoas que deliberadamente escolheram rejeitá-lo. Estas retorciam-se com dores e sofrimento dentro do lago de fogo. Eu conhecia muitas pessoas que não criam nem no inferno, e nem na existência do céu, e sabia que a minha missão seria mostrar-lhes a realidade da vida depois da morte. Eu sabia que os meus pais nunca tinham entregue os seus corações a Jesus, por isso comecei a pensar neles. Senhor, e os meus pais? Perguntei. Eu sei que não eram salvos, mas eram boas pessoas. Lamento, minha filha. Não há nada que eu possa fazer por aqueles que não me conhecem. A voz do meu Senhor Jesus ficou tão triste quando ele disse isto. A importância das suas palavras atingiu-me, quando percebi que a minha mãe e o meu pai deviam estar entre os perdidos que eu via no lago de fogo. Eu solucei o tempo todo, quando ele me mostrava estas cenas. O Senhor tocou a minha cabeça, e tomou a minha mão, levando por um túnel escuro, e saímos por outra estrada sinuosa que se estendia no horizonte, e que levava à beira do lago de fogo. Esta estrada da montanha levava a árvores altas e grandes pedras. Quando chegamos ao topo, olhei para um vale árido e estéril. Era tudo castanho. Toda a região parecia estar cheia de relva morta. Reparei em multidões de pessoas que usavam túnicas cor de areia, caminhando ao acaso junto ao lago de fogo, as cabeças caídas, curvadas, e pareciam desalentados e desesperados. Quem são estas pessoas, Senhor? Perguntei. São cristãos desobedientes. Quanto tempo é que eles vão ter que ficar neste lugar estéril, sem vida? Para sempre. Minha filha. Os únicos que entrarão no meu reino são os puros de coração, os meus filhos obedientes. Ele continuou a explicar. Muitos dos que se chamam cristãos não vivem mediante a minha palavra, e muitos deles pensam que ir à igreja uma vez por semana é o suficiente. Nunca leem a minha palavra, e andam atrás de coisas mundanas. Até alguns dos que conhecem a minha palavra nunca viraram os seus corações para mim. O plano e propósito de Deus estava a começar a ficar claro na minha mente. Eu lembrava-me, como Jesus me avisara, que é difícil entrar no seu reino, e agora eu tinha uma revelação do que isso realmente significava. Minha filha, a minha palavra diz que é difícil entrar no reino do céu, mas são poucos os que creem nisto e entendem a sua importância. Revelo-te isto para que possas avisar as pessoas. Ele explicou. Como que para reforçar a importância da sua mensagem, o Senhor levou-me aos lindos castelos que eu tinha visto antes. Ao chegarmos perto destas habitações,
Pude ver que as ruas eram pavimentadas de ouro, e que cada castelo era luxuosamente adornado por pedras preciosas. É verdade, as ruas do céu são pavimentadas de ouro sólido. Eu ansiava por ir a um dos castelos, mas o Senhor impediu-me dizendo: levo-te lá, mais tarde. Fiquei desiludida, mas senti-me tão privilegiada, por ter visto esta cidade, onde os santos de todas as épocas vão habitar juntos. O Senhor e eu regressamos à sala de vestir, colocamos os vestidos, e as coroas mais belas que se podem imaginar, e depois fomos para um lago, e sentávamo-nos numa pedra. Não conseguia apreciar a serenidade da cena em frente de mim, porque a minha mente estava preocupada com a horrenda memória do inferno. Eu não conseguia deixar de pensar nos meus pais, entristeceu-me tão profundamente saber que tanto a minha mãe, como o meu pai, estavam no inferno. Fiquei inundada de tristeza. Eu tinha certeza que os meus pais não conheciam Jesus, porque nunca ninguém lhes tinha falado do Evangelho. Jesus viu o meu interior, e disse: Não estás feliz? Sim, Senhor, respondi, compreendendo que ele sabia a razão do meu desânimo. Seguiu-se um tempo de terno silêncio. Então eu disse: Senhor, nunca quero deixar-te. A sua presença era a única verdadeira segurança que eu conhecia. Minha filha, tens muito trabalho para fazer. Quero que escrevas um livro. Este é um livro importante para os últimos dias, e será traduzido em muitas línguas. Escolhi-te para esta obra mesmo antes de teres nascido, e é por isso que o meu Espírito Santo está sempre a sacudir o teu corpo, para derramar sobre ti o meu poder. Se não tivesses o poder do Espírito Santo, eu não poderia usar-te. Deves lembrar-te que o meu poder começou a operar em ti, quando me abriste o teu coração. Tu és a filha em quem confio para fazer esta obra. Senhor, eu não sei nada. Não tens que saber. Vou ensinar-te e dirigir-te em tudo. Diz a todos que estou pronto, para todo aquele que estiver pronto e à minha espera. Amo-te, minha filha. Comecei a chorar, e o Senhor pegou na minha mão, e disse: Vou levar-te de volta. O Senhor falou comigo. Ainda tenho mais para te mostrar, e quero que esperes por mim. Fique em casa. Minha filha. Durante algum tempo não quero que viajes. O que estou a fazer contigo é tão importante para mim, e para todos os meus filhos, por isso quero que te concentres em tudo que te mostro, e te digo, até que tudo esteja pronto. Sê paciente. Farei tudo o que me disseres, respondi. Nada é mais importante para mim do que a tua obra. Obrigado. Minha filha. Ainda tenho muito trabalho para fazeres. Sei que estás cansada, por isso descansa. Ele foi embora, e o meu corpo parou de tremer. Então, como era hábito, escrevi tudo o que tinha visto e ouvido. O dia seguinte foi preenchido por novas experiências. Das 2h30 às 4h50, o Senhor esteve comigo. Ele começou a sua visita dizendo: Minha filha, sou o teu Senhor. Sei que estás cansada, mas tenho de mostrar-te mais coisas. Antes da sua visita, durante 15 minutos, o meu corpo tremeu incontrolavelmente. Ele pegou na minha mão, e andamos por uma praia. Havia muitas árvores e arbustos. Subimos uma estrada estreita com árvores e arbustos. Andamos por esta alameda que circundava a montanha, a qual subimos rapidamente. Perto do cume, descansamos numa enorme pedra que tinha a forma de um urso gigante. Olhei para o oceano, e reparei que, mais uma vez, a sua água se tinha tornado em sangue. Vi de novo pessoas a correr na praia. Não eram atletas a correr. Corriam em pânico. O panorama diante de nós ajudou-me a entender por que fugiam. À minha esquerda as montanhas, e os edifícios situados em cada montanha estavam a arder. Era um inferno pior do que os fogos, que todos os anos atingem os cidadãos da Califórnia do Sul. Em seguida, notei que fogueiras enormes irrompiam de todo lado. As pessoas estavam a arder. Algumas atiravam-se ao oceano para aliviarem a dor, mas quando chegavam à água, caíam por causa do fogo. Todos se tinham tornado tochas humanas. Comecei a gritar em horror e compaixão por aquelas pessoas. O oceano ensanguentado tinha se tornado num caldeirão de enxofre incandescente. A areia,
era uma cama de brasas vermelhas. As pessoas fugiam do fogo que as perseguia, rodeando-as e lambendo seus corpos. Algumas estavam nuas, e não tinham qualquer proteção contra o fogo. Era inútil, pois não havia escape do escárnio do inimigo, que ameaçava devorá-las. Não podiam fugir para as montanhas, porque estavam envolvidas em chamas. Não havia um lugar seguro. Gritei durante todo o tempo, e comecei a soluçar: Senhor, o que está a acontecer? Deves lembrar-te, minha filha, que estou a mostrar-te estas coisas, para que possas contar a toda a gente o que vai acontecer em breve. Quando é que isso vai acontecer, Senhor? Depois de eu levar os meus filhos para casa, ou seja, depois do arrebatamento da igreja. Muitas pessoas não acreditam na minha palavra. É por isso que eu quero escrever um livro que descreva as tuas experiências comigo. Quero que todo mundo veja este livro, e quero que compreendam que estou pronto para eles. Eu amo todos os meus filhos, mas não posso levá-los para o meu reino, se não estiverem prontos para mim. Não forçarei os meus filhos a fazer, seja o que for, se não tiverem um coração inclinado para mim. Há muito tempo que planejo que faças este trabalho porque o meu reino está agora completamente pronto. O Senhor teve que continuar a lembrar-me, e a dar-me confiança acerca dos seus planos, porque eu ainda estava tão surpreendida por ter sido escolhida para uma tarefa assim tão importante. Estava para além da minha capacidade entender a grandeza de tudo isto. As palavras que o Senhor me disse eram imensuravelmente importantes. Uma parte de mim queria esquivar-se de uma obra tão importante, mas o meu compromisso para obedecer ao Senhor manteve-me em ação. Eu sabia que Ele me estava a preparar para uma obra de proporções épicas relacionada com os últimos dias. Estava entusiasmada, mas ao mesmo tempo sentia-me intimidada. Eu sabia que Ele ainda tinha muito que fazer na minha vida. O Senhor levou-me imediatamente para o poço, onde tínhamos estado no dia anterior, fora dos portões do céu. Para lá chegar, tínhamos de caminhar pela encosta de uma montanha, passando através de um túnel escuro, e continuar até ao cume da montanha. Quando chegamos ao topo, olhamos para baixo, para um poço tão vasto e profundo que parecia não ter fim. Era uma cena assustadora e perturbadora. O Senhor disse: Quero que vejas isto de novo. Era tão difícil olhar para o poço do inferno, mas de repente, a minha atenção foi desviada por uma figura que me dizia adeus. Através da fumaça, pude ver que aquela pessoa era uma mulher. Então, ouvi a sua voz. Ela falava comigo na minha língua natal, coreano, e começou a gritar: quente, quente. Eu conhecia aquela voz. A fumaça dissipou-se, e olhei diretamente para os olhos da mulher atormentada. Reconheci imediatamente a minha mãe. Ela estendeu a sua mão direita e acenou-me, dizendo: tão quente, tão quente. Lembro-me perfeitamente de quando os nossos olhos se encontraram, e a forma como os olhos dela me suplicaram por ajuda. A minha própria mãe estava a clamar por ajuda do poço flamejante do inferno. O meu coração parou. O meu coração foi apunhalado pela faca da incapacidade. A minha mãe estava no inferno. Senti como se o banco de pedra, onde estava sentada, estivesse em cima de mim. Eu queria tanto esticar o meu braço e tomar a mão da minha mãe, para poder levantá-la das chamas de fogo que a rodeavam. Foi o pior momento da minha vida. Não há nenhuma palavra no dicionário que realmente identifique o que senti naquele momento. Era uma mistura de medo, desespero, dor, terror, tristeza e incapacidade. Depois compreendi que eram precisamente as mesmas emoções que a minha mãe teria de experimentar por toda a eternidade. A minha mãe morreu com 40 anos, mas o rosto dela agora era igual ao que eu me lembro. Era uma linda mulher, mas o seu rosto refletia o tormento que experimentava naquele poço. Eu queria tocar-lhe, abraçá-la, dizer-lhe que tudo ia ficar bem, mas sabia que isso seria impossível por causa das escolhas que ela tinha feito. Eu sabia que não poderia ajudá-la, que nem mesmo o Senhor poderia ajudá-la, porque ela não o conhecia. Ela não sabia nada sobre o Senhor, porque ninguém lhe tinha dado a conhecer. Não conhecer o Senhor é que leva uma pessoa para o inferno, e é por isto que eu quero dar a conhecer a todo mundo sobre o lago de fogo que vi, e a maravilhosa existência do céu. A seguir, vi o meu pai, a minha madrasta, e um amigo íntimo, que morreu com apenas 19 anos. Estavam todos no inferno.
estavam como eu me lembrava deles, mas os seus rostos estavam distorcidos pela agonia do castigo. Senti que não aguentava mais, e virei o rosto da horrível cena que estava à minha frente. Depois ouvi outra voz familiar, a gritar no poço. Era uma amiga que tinha morrido 10 anos antes, e ao lado dela estava o meu sobrinho, que morreu aos 20 anos. A última vez que eu o vi, ele tinha 10 anos, mas ele estava como eu me lembrava dele, só que mais alto. Comecei a chorar profusamente. Chorei o tempo todo, soluçando como uma criança. Tantos familiares e amigos tinham feito escolhas, que os lançaram no fogo do inferno, para toda a eternidade. Era demasiado para suportar. Algumas daquelas pessoas, tenho a certeza, ouviram sobre o Senhor, mas tinha quase a certeza que ninguém lhes explicou quem Jesus era. Tive quase a certeza que se soubessem quem ele era verdadeiramente, não teriam feito as escolhas que fizeram. Como desejei falar-lhes daquele que disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O poço do inferno estava muito longe de nós, mas era como se eu tivesse um telescópio, que me permitia ver muito de perto estas pessoas. Não conseguia controlar as lágrimas, e o Senhor delicadamente limpou-me as lágrimas e acariciou meu cabelo. Foi então que compreendi que o Senhor estava tão triste quanto eu, e pude sentir que ele também chorava. Ele quebrou o silêncio. A razão por que te mostro tudo isto, minha filha, é para que entendas completamente que não importa quão bondosas as pessoas são, elas irão para o inferno, se não me aceitarem. Eu concordei, acenando com a cabeça. Eu sei que em muitos aspectos os teus familiares e amigos eram boas pessoas, mas não eram salvos. É por isso que este é o único lugar para eles. E aqui que vão ter que passar a eternidade. Filha, sei que te magoa vê-los, mas deves incluir esta experiência no livro, que vais escrever para mim. É por isso que te mostro os teus pais, e os outros, da maneira como te lembras deles. Tens de avisar as pessoas em todo o mundo sobre a realidade do inferno. Quero ver almas salvas, tantas quanto possível, antes de eu voltar, para reunir a minha igreja. O meu Pai ama todos os seus filhos, mas deu-lhes determinadas leis, pelas quais ele espera que vivam. Quando vi os teus amados, eu senti uma dor ainda mais profunda que a tua, mas tenho de viver pela palavra do meu Pai. Quando uma pessoa vai para o inferno, não há forma de sair de lá. Quero que os não salvos saibam o seguinte: a realidade do inferno é para sempre. Eu amo todos os meus filhos, mas não posso forçar ninguém a amar-me, ou obedecer-me. Se abrirem os seus corações para mim, então posso ajudá-los a crer em mim e a amar-me. Eu quero salvar tantas almas quanto possível. Eu quero que os crentes de todo o mundo preguem o Evangelho. Isto é da maior importância para mim. Foi o suficiente. Vi o suficiente, e ouvi o suficiente para me levar a um ministério de fervor evangelístico que não pode acabar. Como é que posso ficar em silêncio depois de tudo que vi e ouvi? Eu contaria sobre Jesus a toda a gente que visse para que pudessem receber vida eterna no céu. Nada no mundo inteiro era mais importante do que isto. Os meus pais e tantos outros familiares e amigos estavam no inferno. Eu não podia ficar parada a ver mais ninguém ir para lá também. Eu estava tão feliz por saber que o meu livro chegaria às mãos de tantas pessoas que precisam de saber que o inferno é tão real como o céu. Pese embora as coisas que eu vi no inferno me afetassem bastante, elas colocaram uma determinação no meu espírito que nada seria capaz de dissipar. Eu estava determinada que ninguém, à minha volta, fosse capaz de negar a realidade do céu e do inferno. O céu é real, e eu quero que todos sejam capazes de ir para lá comigo. Eu sei que este é também o desejo do Senhor. Ele diz na sua palavra. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10. O Senhor tem sido graciosamente paciente até agora, mas ele prepara-se para vir buscar os seus fiéis seguidores. E quando isso acontecer, as pessoas que ficam na terra
experimentarão verdadeiramente sofrimentos na terra, antes de acabarem no temível lago de fogo eterno. A minha tarefa é avisar todo mundo sobre estes eventos que poderão acontecer a qualquer momento.